Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao trabalho das nossas palestras virtuais. E convido a todos então nesse momento para elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e também a mais esta oportunidade de aqui estarmos para estudarmos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e do seu Consolador prometido pelo nosso Mestre, que é a nossa doutrina espírita. Agradecemos também aos benfeitores amigos que nos acompanham, trazendo-nos essas vibrações benéficas, a inspiração, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito sobre a reencarnação. E o que seria então a reencarnação? Como nós poderíamos defini-la? Eu gosto muito de uma definição que o Espírito de Joana de Ângeles nos traz através do médium Divaldo Pereira Franco, quando a benfeitora nos diz que a reencarnação é o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o seu autoburilamento, libertando-se então das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que se desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. E então, essa definição de Joana, ela é bem completa, nos proporcionando um entendimento da reencarnação. Mas qual seria a finalidade, então, da reencarnação, num sentido mais amplo, que ela já nos traz também nessa definição? Nós vamos ver que a reencarnação, então, ela vai ter como finalidade levar a nós, espíritos imortais que somos, à perfeição que nos cabe. Através de que forma? Através das sucessivas vidas, onde vamos passar por provas, por experiências, por expiações, muitas vezes missões que nos são dadas, e também vamos colaborar na obra da criação, sendo também co-criadores. A partir daí, então, nós vamos compreendendo, e através dos benfeitores espirituais que nos esclarecem, que não há privilégios na criação. Não há seres mais privilegiados do que outros, aonde todos nós temos o mesmo ponto de partida. Ou seja, os Espíritos nos ensinam que todos nós somos criados simples e ignorantes. E que a partir daí, então, através do nosso esforço, do nosso mérito, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades que estão latentes, visando assim o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Diante disso, veremos que a vida, então, é esse processo contínuo. São essas idas e vindas, ora no mundo material, ora no mundo espiritual. Aonde o espírito, então, ele vai somando experiências, ele vai crescendo na direção do Criador. E o que nós não conseguimos fazer em uma existência, faremos em outra. Daí, então, a necessidade das múltiplas reencarnações. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, ele vai criar esses dois mundos,
porque foi assim que ele o quis, para que nós, seres criados por ele, pudéssemos então nos desenvolver. Então ele vai criar o mundo material e também o mundo espiritual, aonde um vai reagir sobre o outro. E os mundos materiais, que servem como escolas, vão servir também de escalas, facultando aos espíritos os meios para que nós possamos progredir, aperfeiçoando então as nossas faculdades, como já dissemos, morais e intelectuais, que são indispensáveis para atingirmos no tempo e no espaço o estado de espíritos puros, ou seja, para atingirmos a perfeição que nos cabe como espíritos imortais que somos. E então no Livro dos Espíritos, na questão 168, nós vamos ver que a cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. E quando então ele já atingiu um maior grau de evolução, quando ele se despoja já de todas as suas impurezas, ele não mais vai ter a necessidade das provas na vida corporal. Porém, ele poderá voltar, ele poderá reencarnar em algum dos mundos desse nosso universo infinito como missão, para poder então ajudar muitas vezes a determinadas coletividades ou ao progresso de determinado mundo. Na questão então 169 nos fala que o número também de encarnações não é o mesmo para todos os espíritos, porque vai ter aqueles que vão avançar mais rapidamente. Uns vão avançar mais rapidamente do que outros. E então isso vai poupar muitas provações. Então aquele espírito que trilha um caminho mais reto, ele vai chegar primeiro ao seu objetivo. Porém, nós vamos ver que as encarnações, elas são sempre muito numerosas, pois o progresso ele é muito grande, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência em todos os aspectos, para que possamos crescer em moralidade em todos os sentidos. Esse progresso ele é quase infinito, daí demandar muitas reencarnações. Mas importante ainda vermos que nem todas as nossas diversas existências corporais, elas se realizam apenas aqui na Terra. Nós mesmos já vivemos, provavelmente, em outros mundos, em diversos mundos, porque o universo, como nos fala Jesus, na casa de meu Pai, há muitas moradas. E nós vamos ver que existem mundos em diferentes condições de evolução, porque assim como os espíritos evoluem, os mundos também vão evoluir. É o que está acontecendo então com o nosso planeta nesse momento, aonde na escala dos mundos, conforme nos informam os espíritos, nós nos encontramos em mundos de provas e de expiações, mas que a Terra está passando por essa transição também, aonde passará para um próximo degrau e se tornará um mundo de regeneração. E então nós vamos ver que a existência na Terra não é a primeira nossa e nem será a última, mas de acordo com essa escala de evolução nós vamos ver que ela é ainda uma das mais materiais, uma das mais grosseiras e distantes da perfeição. Daí nós observamos então que ainda, infelizmente, no nosso planeta, o mal ele vai predominar sobre o bem. Mas pouco a pouco nós vamos ver que tudo isso vai, conforme o ser humano, conforme os espíritos que habitam determinados mundos vão progredindo, também vai se dando a transformação desse planeta, onde nós nos encontramos. E vamos ver também que a reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Nós vamos ver que
A ideia reencarnacionista, ela vai ser encontrada nas grandes religiões do Oriente e também nas obras filosóficas mais puras e elevadas. Como, por exemplo, na Índia, nós vamos encontrar os Vedas, o Vedanta, as escrituras sagradas, e nele várias citações sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. No Bhagavad Gita, nós vamos encontrar a figura de Krishna, que vai pregar a reencarnação com absoluta e inegável clareza, quando ele se dirige aos seus discípulos dizendo: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Vamos encontrar também a figura de Buda, que também pregava a reencarnação e dizia que a crença na reencarnação ela vai inspirar o budista um sentimento de afinidade, não apenas com todos os seres humanos, mas com todas as formas de vida. No Egito, nós vamos encontrar os livros sagrados de Hermes, o livro dos mortos, as inscrições nos monumentos, os hieróglifos, e os sacerdotes egípcios a ensinarem que as almas inferiores e más, elas ficam presas à terra por múltiplos renascimentos e que as almas virtuosas, elas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Vamos encontrar também na Grécia, esse berço admirável de grandes homens do pensamento e da cultura, que iniciou a Europa em todos os esplendores do belo, a doutrina das vidas sucessivas, da reencarnação, tanto na música como na poesia de Orfeu, mas também na figura dos grandes filósofos, como Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, como Sófocles, Aristófanes, que também adotaram a crença na reencarnação, mas principalmente na grande figura de Sócrates, que foi, na verdade, o precursor do cristianismo e também da doutrina espírita, como vamos encontrar no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E Sócrates não quis jamais fazer-se iniciar, porque ele preferia a liberdade de ensinar a toda a gente as verdades que a sua razão lhe haviam feito descobrir. E ele dizia que as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por múltiplos e longos períodos. Mas vamos encontrar também a figura de Platão, que vai divulgar a reencarnação, fundamentando os seus ensinos nas informações pitagóricas. E Platão dizia: nascer é recordar. Entre os romanos, vamos também encontrar eminentes pensadores e poetas, como Ovídio, Virgílio, Cícero, a disseminarem também os princípios reencarnacionistas através das suas obras imorredoras. Na Bíblia, depois nós vamos encontrar também de forma mais velada o ensinamento reencarnacionista em Jó, no capítulo 14, versículo 10 a 14, e em Isaías, no capítulo 26, versículo 9. Mas vai ser nos evangelhos que nós vamos encontrar a doutrina reencarnacionista de forma muito mais clara, através da figura máxima da humanidade, que é nosso Mestre Jesus. E vamos então encontrar no Evangelho de Mateus, quando Jesus ele desce do Tabor após a transfiguração, os discípulos a perguntarem: não dizem ao Mestre que os escribas ser preciso que antes de vir o Messias volte Elias? Porque, na verdade, as profecias diziam que o profeta Elias tinha de vir antes do Cristo. E então Jesus responde: mas Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele tudo quanto quiseram. E então os discípulos compreenderam que ele se referia
a João o Batista, que era na verdade o espírito de Elias reencarnado. Mas no Evangelho de João também vamos encontrar o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele diz: em verdade vos digo, que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário, Nicodemos, nascer da água e também do Espírito. E a água representava, entre os hebreus, a essência da matéria. E quando Jesus afirma que o homem tem de renascer da água e do Espírito, é como que se dissesse que tem que renascer da matéria e do Espírito, ou seja, de corpo e de alma. Mas vamos encontrar depois, no século II a IV, a famosa escola neoplatônica de Alexandria, e nela também a figura de grandes filósofos, como Filo, Tertuliano, Eusébio, Jâmblico, Porfírio, Plotino, que consideravam também a reencarnação como sendo o único meio capaz de elucidar os problemas e os enigmas com que se defrontavam no exame da filosofia e também na interpretação das necessidades humanas. E Plotino, falando dos deuses, diz que a cada um eles proporcionam o corpo que lhe convém e que está em harmonia com os seus antecedentes, conforme as suas existências sucessivas. Vamos encontrar também, depois, entre os primeiros padres da Igreja, as figuras de São Clemente de Alexandria e Orígenes, que se pronunciavam também a favor da reencarnação. E Orígenes, que era considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja Romana, vai afirmar então no livro dos Princípios que as causas das variedades de condições humanas são devido às nossas existências anteriores. Vamos também encontrar a figura de São Gregório de Nice, nos falando que a alma imortal deve ser melhorada e purificada. E se ela não foi na existência terrestre, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Mas também a figura de Agostinho de Hipona, que nos fala: não será lícito acreditar que antes de ser o que sou, não terei vivido no ventre de outra mulher? E assim então nós temos muitos exemplos nos mostrando como a reencarnação ela já é algo inato já em muitas filosofias, em muitas religiões, para muitas civilizações. E atualmente nós vamos ter também grandes pesquisadores no século passado e nosso século também, que vêm pesquisando nesse campo da reencarnação. Como, por exemplo, no Brasil nós tivemos já desencarnado o professor Hernani Guimarães Andrade, com o livro Reencarnação no Brasil, e também o Dr. Ian Stevenson, dos Estados Unidos, da Universidade da Virgínia, com 20 casos sugestivos de reencarnação e tantas outras pesquisas nesse campo. O grande parapsicólogo indiano Namendra Nath Banerjee, que vai estudar, pesquisar por mais de 25 anos, catalogando mais de 1.100 crianças que apresentavam lembranças espontâneas e detalhadas das suas vidas anteriores. E nos fala Banerjee que, na verdade, hoje a reencarnação é um fato científico comprovado em laboratório. A partir daí, então, nós nos questionamos e começamos a compreender toda a justiça divina. Começamos a entender por que tantas diferenças que nós observamos nos indivíduos, na sociedade. Por que uns nascem na opulência, na riqueza, outros na miséria? Por que para uns parece que tudo dá certo e outros não? Por que uns são dotados de inteligência e outros nascem com problemas mentais?
Porque uns são bons, outros maus? Porque uns têm saúde e outros nascem com enfermidades, deformidades? Então, como explicarmos todas essas desigualdades, essas diferenças sociais, econômicas, raciais, intelectuais, morais e espirituais? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala: basta que alimentamos as existências sucessivas, e tudo então estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Porque aquilo que nós não pudermos fazer numa existência, nós faremos em outra. E assim ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. E ninguém então vai ser excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os seus obstáculos que encontre então no seu caminho. Então, a partir daí, então, nós vamos ver que a reencarnação é lei da vida. E o progresso, né, é uma das leis naturais, das leis divinas. Todos os seres da criação, tanto animados como inanimados, estão submetidas a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e tudo prospere. Então, a partir daí, nós vamos ver que somos os construtores do nosso destino e que felicidade ou desgraça será, antes de tudo, um trabalho de semeadura. É por isso, então, que nós vamos entendendo por que será que nós temos muitas vezes tantos problemas hoje. Porque certamente desperdiçamos as oportunidades de ontem. E vejamos que só acontece aquilo que temos necessidade para a nossa evolução. Aquilo que muitas vezes chamamos em nossas vidas de tragédia, de castigo, de injustiça, não é, mas sim nada mais é do que a justiça de Deus se fazendo em nossas vidas e nos possibilitando então a nossa educação, a nossa reeducação, para que possamos voltar novamente ao caminho reto do bem. Assim nós vamos entendendo todas essas diferenças, né? Todas essas dificuldades, mas também a doutrina nos ensina que Deus é amor. E nós podemos então evitarmos muitos problemas, podemos evitar a dor, o sofrimento, sim. Vai ser através da prática desse amor. Ponto básico da doutrina espírita, que é a vivência do Evangelho, através do amor, da caridade, da prática do bem. Porque esse amor, todo o bem que nós pudermos fazer, vai também nos possibilitar e nos libertar, muitas vezes, dos débitos que nós contraímos ao longo dessa caminhada evolutiva. Mas é importante observarmos, então, também que a doutrina espírita, ela não nos dá um conformismo, ou seja, então se eu estou sofrendo, eu tenho que aceitar tal. Sim, não é por aí sempre, porque muitas vezes nem tudo está ligado aos nossos erros que cometemos, mas muitas vezes está ligado às provas que nós mesmos pedimos para que pudéssemos galgar mais rapidamente a escala do progresso, da evolução. E então a doutrina, ela não nos dá esse conformismo, mas sim uma resignação dinâmica, nos proporcionando a paciência, a coragem, a renúncia nas adversidades. Porque essa é a nossa meta. O Espírito de Emmanuel, para concluir, ele nos fala que a perfeição é a nossa meta. E que o caminho, então, para que nós possamos atingir essa perfeição é, sem dúvida alguma, a lei da reencarnação. E toda falha na direção de obra perfeita vai exigir naturalmente uma corrigenda e um recomeço. Então, companheiros,
era essa a reflexão que queremos trazer de um tema vastíssimo que é a reencarnação. Trouxemos alguns aspectos para que possa despertar o interesse daqueles que queiram a se aprofundarem mais. E assim então nós vamos convidando mais uma vez para que nós, agora elevando o nosso pensamento ao Criador, agradeçamos pelo dom da vida e mais uma vez por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia. Agradecendo a Jesus, o Mestre amigo, por tudo que Ele representa para nós e também aos benfeitores amigos que nos acompanham e nos assistem, nos trazendo a força, a coragem, a inspiração para podermos trilhar sempre pelos bons caminhos. Que possamos merecer a companhia deles através da nossa conduta, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, sempre bem direcionadas. E assim então, ó Pai, nós queremos também pedir a todos aqueles que se encontram em aflição em todas as partes do nosso planeta Terra, tanto para aqueles que se encontram encarnados como também desencarnados, sabendo que estamos passando por momentos bastante difíceis nesse período de transição do nosso planeta, onde a sociedade se agita, onde as convulsões morais estão por toda parte. Mas faz parte todo esse processo do nosso crescimento, da nossa evolução. E sabemos que Jesus está no leme a guiar-nos sempre. Assim, nós queremos que a nossa prece possa chegar a todos esses nossos irmãos. E queremos então, para finalizarmos o nosso estudo de hoje, dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.